Mas eu acho que sim, que através do desenvolvimento, essas habilidades elas podem ser aprendidas. Por isso que eu acho que não depende necessariamente da idade, né? Eu acho que depende da disponibilidade para ouvir feedbacks, como você mesmo colocou. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo e o mais querido do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e, ouvindo, refletir e se desenvolver. Essa é a nossa máxima, você que está aí dedicando esses 60 minutos, às vezes um pouquinho a mais, semanal, para nos ouvir no carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, na academia, levando o seu pet para passear, trabalhando, enfim. Eu espero que depois de ouvir os nossos episódios, você possa se tornar mais feliz, mais preparado ou preparada, mais inspirado ou inspirada para enfrentar os desafios do dia a dia e também, por que não, se desenvolver profissionalmente. Essa é a nossa máxima, reflexão, pensar de forma crítica e aplicar no dia a dia e se desenvolver. No Wikipedia, nós temos uma definição do Ikigai, né? Em japonês é uma palavra que significa razão de viver, objeto de prazer para viver ou força motriz para viver. Existem várias teorias sobre essa etimologia. De acordo com os japoneses, todos temos um Ikigai. E descobrir qual é o seu requer uma profunda e muitas vezes extensa busca de si mesmo. Porém, essa busca ela é extremamente importante porque somente a partir dela é possível trazer satisfação e significado para a sua vida. Ikigai é um estilo de vida que traz harmonia, longevidade e satisfação plena nas diferentes áreas da vida, permitindo assim alcançar a nossa razão de ser ou o nosso propósito de existência. A busca pelo sentido da vida está na nossa sociedade profundamente ligada ao entendimento de quem somos, nossas crenças, relacionamentos, cultura, formação, fé, mas também de boa parte do que nós fazemos, a nossa profissão, a nossa vocação, o nosso trabalho. Assim, em muitos casos, nossa percepção sobre a nossa razão de ser dificilmente estará completa sem encontrarmos a consonância entre o que somos e o que fazemos. Em outras palavras, em um mundo no qual nossa identidade apresenta uma profunda correlação entre o ser humano e seu trabalho, talvez o vício da sociedade industrial, são poucas as pessoas que se sentem felizes e com seu propósito realizado sem ter compreendido aspectos pessoais e profissionais. No último SHRIM, o Congresso Internacional de Recursos Humanos, teve uma pesquisa que apresentou que 8 em cada 10 americanos sofrem ou já sofreram algum episódio de ansiedade ou distúrbio mental. E, então, nós temos que parar, refletir, se desenvolver e achar caminhos para encontrar a nossa razão de ser e, com isso, conseguir evoluir, seja no aspecto pessoal ou profissional. Então, hoje a pergunta que nós vamos tentar descomplicar aqui é: quais os caminhos para encontrarmos o nosso Ikigai? E, para falar conosco sobre esse tema, nós temos ela, que é psicóloga, com pós-graduação de Gestão de Marketing e Ciências Humanas e certificação pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Há mais de 9 anos, como fundadora da Fiorire Consultoria, começou a desenvolver pessoas, que é a sua paixão, construindo uma jornada autêntica onde passou a atuar dentro do seu propósito de vida e profissional.
Ela desenvolve programas customizados para vários clientes, várias empresas. As durações e conteúdos são customizados, abordam diferentes focos, desde o desenvolvimento pessoal, aquisição de novas habilidades, gestão emocional, até a recolocação e transição de carreira. Além disso, trabalha como psicólogo e coach, colaborando com o desenvolvimento do potencial de seus clientes, ajudando-os a se valorizar, a valorizar as suas forças e trabalhar nos seus itens de necessidade. Se você aí está precisando fazer uma pausa na sua vida profissional e refletir seus próximos passos, esse episódio é para você. Se você não quer fazer uma pausa, mas precisa pensar se está no caminho certo de sua jornada, esse episódio é para você. Está sentindo cansaço? Está cansado? Está cansada? Com picos de ansiedade e burnout? Não vê sentido na vida? Quer encontrar o seu propósito? Este episódio é para você. Então, com muita alegria e honra, nós damos as boas-vindas a Letícia Rodrigues. Bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, Michel. Bom dia pessoal que está ouvindo, assistindo a gente. Prazer enorme estar aqui falando de um assunto que eu amo e que eu tenho o privilégio de poder vivenciar na prática todo dia, né, através do meu trabalho e também potencializando o trabalho das outras pessoas. Então vamos começar. Para você, quais os caminhos para encontrar o nosso Ikigai, o nosso propósito? Sim. Então, eu acho que existem caminhos formais, né, se a gente for dizer assim, com auxílio de profissionais, através de mapeamento de habilidades, de perfil, de âncora de carreira, que cada um de nós tem uma âncora preferida que tem a ver, ou através de caminhos de autorreflexão. Quando você passa a se observar por um período, fazer um diário emocional todos os dias, poder perceber os momentos onde você se sente bem, onde você se sente realizado, e aí sim, esses momentos podem lhe indicar quais são as situações ou pessoas onde as suas forças estão presentes. E aí sim é um caminho de encontro ao Ikigai. Então, eu não sou especialista no método, na Ikigai, mas eu entendo como sendo a busca por uma compreensão da onde você é bom, né? Aquilo que você faz muito bem, aquilo que você pode ser remunerado por isso, aquilo que muitas vezes é uma paixão, que não aparece na forma de trabalho, mas aparece como um hobby, como um lazer, e aquilo que eventualmente e que eventualmente você pratica, né, de forma informal ou mesmo através de hobbies, né, de atividades que você faz e que o mundo precisa também. Então, essa é você encontrar no seu trabalho um significado maior que vai além da remuneração financeira. Seria isso. O... Você falou dois pontos muito interessantes, né? Que é, na verdade, o feedback. Então, ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada, né, profissional, rumo a um determinado objetivo, a gente vai fazendo autoavaliações, Sim. né, das situações que acontecem no dia a dia, e ali sim procurando significados, procurando aqueles momentos que ficamos felizes quando aconteceu, aqueles momentos que não ficamos tão felizes quando aconteceu, e aí parar para pensar, refletir no que nós precisamos mudar, Uhum. e também no feedback de outras pessoas, Isso. né? Seja profissionais, né, contratados, seja a própria liderança. O feedback contínuo é importante para o ser humano se desenvolver. Sem feedback, a gente não se desenvolve. Perfeito. Recentemente, eu publiquei no LinkedIn uma pequena pesquisa perguntando se o feedback era importante
para o desenvolvimento profissional? Graças a Deus, a grande maioria respondeu que sim. Mas teve uma boa parte, cerca de 20%, que respondeu que não. E isso me assustou, Sim. porque as pessoas, elas estão entrando num modelo mental de uma autossuficiência, mas que é fake, Uhum. né? De um autoempoderamento que é fake, Sim. né? Que é vendido, né, para o mundo. Você como empreendedor de si mesmo, né? Você é o responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, né? E isso coloca em nós um peso enorme. Mas me chamou a atenção esse número alto, Sim, né? verdade. E do Ikigai, né? Como você explicou bem, né? Nós temos ali uma junção de 4 elementos. Você tem o primeiro básico ali, né? Aquilo que você faz que você é pago. Se você juntar aquilo que você é pago pelo aquilo que você é bom, aqui nós temos a profissão, Uhum. né? Não necessariamente aquilo que você é bom é aquilo que você ama fazer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu, por muitos anos, fui engenheiro automotivo, né? Então, me especializei, fiz Uhum. pós-graduação, fiz mestrado. E aí, eu era pago por isso. Mas não necessariamente seria ou era o que eu amava. Por exemplo, eu amo dar aulas, Uhum. né? Eu treino a Kung Fu há 30 anos, né? Sou mestre de Kung Fu e adoro dar aulas. Só que, normalmente, a sua paixão não é aquilo com que você é É remunerado, verdade. né? É Sim. É difícil, é difícil. difícil. Sim. Você até ganha alguma coisa, mas Sim. não é aquilo que vai te sustentar, né? E aí você tem aquilo que o mundo precisa, né? Então, que aqui normalmente a gente fala da vocação, né? Quando o mundo precisa é a sua vocação. Quando você faz aquilo que você é bom é o seu dom, né? Então, o que o mundo precisa hoje? Mais solidariedade, Uhum. mais amor, mais empatia, mais compaixão, uma- um olhar mais profundo a quem está mais necessitado, né? E aí, nesse aspecto aqui, eu acabei fundando uma ONG Uhum. para ajudar as pessoas de rua. Só que aí você vê, as pessoas falam, poxa, eu tenho então 3 caminhos? Não. Aonde vai convergir? Se eu faço bem, né, a engenharia e depois, nos últimos 11 anos, focado no desenvolvimento humano, né? Fui fazer teologia, Uhum. fui fazer mestrado em teologia, dar aulas, ensinar, e o que o mundo precisa, pessoas mais humanizadas, convergiu num propósito, que é desenvolver pessoas. Sim. E hoje nós estamos aqui. E porque nesse caminho a gente aprende muito, e por isso que a gente tem todos esses convidados semanalmente. Sim. Nesse contexto, Letícia, do propósito, quando você dá as suas consultorias, quando você recebe uma ligação, um WhatsApp, um e-mail de alguém te procurando, quais são os pontos, né, de maior dor, Uhum. né, que hoje, se você pudesse ranquear, que hoje você tem? O que as pessoas hoje, as pessoas têm essa consciência do propósito ou elas ainda estão, será que a minha profissão é a que eu quero? Ou, puxa, eu caí na falácia de, faça o que você, né, trabalhe com o que tem amor e nunca precisar trabalhar, aquelas Sim. bobagens, né? O que que você vê hoje no seu dia a dia lá? Sim. Eu acho que ouvindo você falar, eu acho que muitas pessoas não têm a oportunidade, né, de trabalhar com o que amam, e se podem trabalhar com o que amam, às vezes não tem a Ação. remuneração. E como é que a gente resolve essa equação, né? Então,
o que eu busco fazer? Isso é um dos pilares das minhas mentorias, das minhas consultorias. Eu acredito que a gente precisa, cada ser humano é único e ele precisa se conhecer. E a partir do momento que ele se conhece, ele descobre quais são os seus valores inegociáveis e quais são as suas forças. E quando a gente opera nessas forças, quando eu coloco essas forças para fora, ou as minhas áreas de talento, né, através do meu talento, eu movimento uma série de emoções positivas para mim que, consequentemente, impactam positivamente as outras pessoas. Então, quando a pessoa está nessa situação, que eventualmente ela não consegue ainda ir para a área que ela deseja e tudo mais, eu sempre pergunto assim: vamos tentar identificar quais são as suas forças e como é que você pode colocar as suas forças no seu trabalho do dia a dia. Então, eu vou tomar o seu caso como exemplo. Você disse sobre as aulas, né? Provavelmente porque você tem uma paixão pela filosofia e tal, e você gosta de desenvolver pessoas. Então, de que maneira, dentro da engenharia, você poderia exercer esse propósito? Então, eu não posso sair da engenharia nesse momento. Como é que eu posso desenvolver os meus colegas lá dentro? Porque as pessoas precisam disso. No ambiente profissional, a gente precisa de colegas que se ajudem, a gente precisa de times coesos, a gente precisa de apoio, né? Então, e esse é um caminho que, enquanto a pessoa planeja a sua transição, se esse for o caso, que a pessoa pode encontrar aí uma forma de conciliar esses 4 pilares aí que o Ikigai aponta, né? E o que as pessoas hoje buscam? Eu acho que tem pessoas que querem mudar realmente de área, que fizeram durante muito tempo alguma coisa, que gostam, mas que hoje querem trabalhar mais em alinhamento com o seu propósito, com a sua área de talento, com o seu sonho, né? Acho que as pessoas não identificam muito ainda o que é o propósito de uma forma muito clara, que é um conceito aí mais técnico. Algumas pessoas me procuram porque assumem a liderança, e a liderança é uma posição solitária, é uma posição difícil de assumir. E que você precisa se conhecer para gerir direito. Exatamente, precisa se conhecer muito bem, porque quando o gestor não se conhece, é o que a gente vê muitas vezes de lideranças tóxicas, né, de problemas de comunicação, de conflitos, que são a causa número 1 de turnover, de demissão e de adoecimento mental dentro Sim. das empresas. Então, as pessoas procuram por conta disso também, desenvolvimento de habilidades e gestão emocional, né? Como lidar com novos desafios profissionais. Tá? Então, basicamente é isso. Alguns jovens me procuram também buscando compreender as suas áreas de talento, tá? E tudo isso vai de encontro ao pilar principal, que eu acho que é o autoconhecimento, como você colocou, e que eu também acredito que precisa vir junto com a sustentabilidade emocional. Então, como é que eu consigo conciliar tudo isso, colocar minha autenticidade e também cuidar de mim enquanto pessoa profissional, para que eu lide bem com o estresse, para que eu gerencie as minhas emoções, para que eu consiga impactar positivamente os demais. Não, perfeito. Só para te dar voltar ali e deixar claro aqui para as pessoas com exemplos, né? Veja, né? Voltando no meu caso, né? Quando eu estava na engenharia, né? Eu gostava do que eu fazia e Uhum, fazia bem, tá? sim. Modéstia à parte, eu era um excelente engenheiro e excelente gerente de engenharia depois. Como eu apliquei o meu propósito ali, Uhum, né? Minha paixão, perdão, a minha paixão. Quando teve uma oportunidade de se implementar uma nova metodologia de desenvolvimento de produtos na empresa que eu trabalhava, e eu fui convidado, eu abracei. E nesse percurso, que foram aí quase 4 anos, eu treinei mais de 1.000 engenheiros bacana. no mundo inteiro, Uhum, né? Então, eu juntei o que eu era bom, tecnicamente, engenharia, sim. com a minha paixão
ali naquela função de implementar essa metodologia de desenvolvimento de produtos. E aí, treinei mais de 1.000 pessoas, foram 10 países viajando, acabei ganhando um prêmio nacional, né, de jovem talento da engenharia automotiva. Então, eu juntei ali Sim. naquele momento. E nem pensava em sair do setor automotivo, acabaram outros caminhos, né? Então, essa dica que você falou é bem interessante, porque quando você está trabalhando, é, não necessariamente naquilo que você está trabalhando e que você é bom, completa a sua paixão, Sim. né? E aí que eu acho que é interessante a conversa, né, com o seu gestor, porque você aponta, né, para ele aonde você tem mais aquele sentimento caloroso, né, aquele sentimento feliz de atuar. E aí casar, né, o que a empresa pode tirar de melhor de você indo naquela direção e o que você pode também se desenvolver indo naquela direção. Então, esse é um ponto bacana. Né? Não se precise fazer transições bruscas, né? Sim, Normalmente sim. as pessoas chegam e falam, ah, cansei, né? E se demite, vai embora. Não precisa. Aos poucos ir achando caminhos, né? Para atuar com a sua paixão naquilo que você faz. Um outro ponto interessante do que você falou é assim, você falou assim, olha, eu procuro explorar as fortalezas das pessoas, né? Procuro explorar as fortalezas, tal. Eu acho interessante, Uhum. mas eu gosto de primeiro explorar as fraquezas. Interessante. Por quê? Né? E aí não tem aqui fórmula certa ou errada, são approaches, Sim. né? Mas é bom para as pessoas pensarem e refletirem. Porque assim, veja só, quando a gente está subindo, né, no nosso desenvolvimento profissional, naquele caminho, naquela jornada, o que nos impede de chegar mais rápido no nosso objetivo são as nossas falhas, não são Uhum. as nossas acertos. O que nos arrasta, o lastro na nossa perna é a falha, é o fracasso. E a gente tem muita dificuldade em aceitar a falha. Todo mundo se cobra muito, principalmente num mundo como hoje, extremamente competitivo, né? E que sua falha vai ser vista pelo mundo inteiro. Vide a dançarina da Austrália lá, Pois é. né? Sim. Que fez aquilo nas Olimpíadas. Então você vê, as falhas, elas são hoje potencializadas e vistas, e isso também traz uma carga emocional. Uhum. Então, e aí que eu acho interessante o seu trabalho de desenvolver a autoconsciência das pessoas, o autodesenvolvimento. Por quê? Porque quando você começa a entrar para dentro de si, você vai compreendendo por que aquela falha ocorreu e também por que aquela falha te incomoda muito. Porque Uhum. normalmente a gente falha e a gente não trabalha para resolver, a gente coloca na gaveta. Uhum. E aí, imagina uma pessoa, eu conheci um profissional nessa minha caminhada no setor automotivo, que ele era Maquiavel. O fim justificava os meios. Então era só resultado, resultado. E ele passava na frente de todo mundo. Com certeza ali ele tinha algo dentro dele que fazia com que ele usasse o poder da hierarquia, né, para subjugar os outros. Uhum. Tinha alguma coisa mal trabalhada ali. E uma hora ele ia bater a cabeça. Uhum. Demorou, mas bateu. E a pessoa fica perdida, porque ela não tem mais aquele status, ela não tem mais aquele poder, aí ela não sabe o que fazer. Uhum. Então, eu gosto de, quando trabalho com as pessoas e desenvolvê-las, começar, lógico, você enaltece, porque senão a pessoa, dependendo do estado emocional, ela se afunda, mas entender as falhas, Sim. entender os seus pontos de falha.
para que ela possa se desenvolver, ter Uhum. consciência. Sim. E isso remete aí a quem não viu o episódio passado do Amor Próprio, da Tânia Mujica, vale a pena vocês lerem lá. Tem diferenças de geração? Você falou que os jovens te procuram para entender mais ou menos, né, para onde deve ir na sua jornada profissional, tal. Mas você vê assim, geração Z, X, diferentes interesses nessa procura do autoconsciência, do propósito? Sim, eu acho que os jovens eles procuram muitas vezes mais confiança para poder fazer as transições, né, de carreira, ou de transição, na verdade, transições de posição. Então, quando eles vão assumir liderança, principalmente, tem uma insegurança de como gerenciar pessoas. Hoje a gente tem no ambiente de trabalho várias gerações juntas. Então, quando um jovem ele vai gerenciar alguém que é mais velho que ele se sente muito inseguro também, é, não sabe muitas vezes como emitir feedbacks, como apontar justamente o que precisa ser corrigido, né, como que você trouxe. Então, as pessoas procuram por conta disso. E as pessoas da geração X, né, os milênios, eu acredito que procurem mais sobre propósito, sobre como trabalharem em áreas que têm mais a ver com a sua personalidade, com seus objetivos, e também trabalhar algumas crenças limitantes. É isso. Hum, Você acha, provocar você, um líder millennium, mais para centennial ali, dos seus 28, 27 anos, gerenciar uma pessoa de 45, 50, é possível, Eu acho que sim. Eu né? acho que sim. Porque hoje, antigamente, eu acho que a gente via de uma forma muito simplista, tá? Hum, Não acho que seja exatamente assim, mas que na geração do meu pai, né, baby boomers, assim, os nascidos entre 40, 50. 40, né, até 60, 70, um diploma ele garantia muita coisa. Por quê? Porque o acesso à educação ele era limitado, não eram todas as pessoas que tinham acesso a isso. Então, a competência técnica e a posição hierárquica, ela contava muito mais. Hoje, com acesso à educação, a gente tem uma preocupação maior das pessoas em desenvolvimento de habilidades. Por isso que a gente fala tanto das soft skills, né? Das habilidades de relacionamento, interpessoal e intrapessoal. Então, hoje, as pessoas que têm mais competências, independentemente da idade, são aquelas que são promovidas. É claro que existe etarismo, é claro que existe, que eu acho que isso vai mudar também, porque a gente está vivendo mais, né? Então, as pessoas estão ficando mais tempo no mercado de trabalho. Então, hoje a gente vai ter gerações diferentes, talvez como nunca visto, trabalhando Aí juntos. com esses impostos do governo aí, a gente vai trabalhar até morrer, né? Para pagar Sim, nossas contas, né? então, eu acredito que sim, eu acredito que é perfeitamente possível. Por que que eu te faço essa pergunta, né? De novo, hein? Tô te botando numa saia justa aqui, mas Ai, eu fique à tenho, vontade. não tenho também uma ideia pré-concebida. É algo que eu venho refletindo bastante. Quando você fala, né, de uma competência técnica, ou seja, o saber fazer, eventualmente, isso não é difícil, você ter pessoas mais jovens ensinando os mais antigos, principalmente na questão tecnológica. Uhum, Então, você vê os jovens hoje com uma facilidade, né, de manuseio da sim. tecnologia infinitamente superior a nós, né? Então, quando você vai para um ramo de tecnologia, né, que hoje eu estou inserido aí há 11 anos, você vê que os programadores, né, jovens, dão um show técnico e muitas vezes ensinam
os mais experientes, né? Os mais antigos de Sim, idade, né? A gente está sim. falando. Então, se você colocar ele ou ela para liderar uma equipe, tecnicamente eu não vejo dificuldade, Uhum, porque ele vai saber fazer o hard skill. Quando você faz essa analogia para um setor produtivo, então, por exemplo, desenvolvimento de carros, que eu uhum, trabalhei, eu já acho difícil não saber fazer. Por quê? O desenvolvimento de carros, ok, tem tecnologia, mas ele é muito de conhecimento prévio, uhum, porque são produtos mecânicos ali. sim. Então, você vai desenvolver, por exemplo, um coxim de motor. Se você não tiver experiência de alguns desenvolvimentos para saber prever quais são as falhas que o coxim pode Uhum, dar para o carro, né, como vibração, como ruído, etc, 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 dirigibilidade. Isso dificilmente um líder jovem que não passou por essas experiências vai ser um bom gerente nesse aspecto uhum, técnico. Quando você fala dos soft skills, aí é outra conversa. uhum, Porque o soft skills é o saber ser, né? E o pessoal fala muito das gerações mais novas, da baixa resiliência emocional, etc e tal, mas eu vejo uma característica muito positiva que é a sensibilidade ao outro, uhum, né? Ver o outro como humano, como pessoa, né? Coisas que eu, geração X, né? Ao longo da minha jornada, não vi tanto, porque nós éramos naquele mais do controle, hierarquia, uhum, né? Eu mando, você sim, faz, né? Então, hoje eu vejo esse aspecto positivo. sim. Então, essa geração, quando chegar à liderança, eu acho que as pessoas que estiverem embaixo delas, elas vão ganhar muito nessa questão humana, de ver o outro como um ser Uhum, humano, não como uma máquina, não sim. como um entregador de coisas. Então, tem esse aspecto. Por outro lado, algumas soft skills, né, demandam também experiência, né? A própria inteligência emocional, Uhum, né, que é tomar decisões com inteligência, uhum, né, e não com emoção, demandam um pouco de maturidade e demandam um pouco para essa maturidade de autoconhecimento. Então, eu fico assim, estou refletindo ainda sobre esse uhum, tema, né? Mas a não ser que você seja contratado por uma startup de jovens que, né, ganharam milhões, tiveram uma ideia e você vai trabalhar para eles, né? Mas assim, eu acho difícil, né, essa equação, achar uma equação, né? Se as empresas elas identificam esses potenciais, eu acho que elas deveriam investir muito no seu processo de sim. desenvolvimento, né? Contratar profissionais de fora, como Uhum, você, enfim, para que realmente ajude-os, né? Com mais, então que a curva de aprendizado seja mais rápida com esse auxílio sim, sim. externo do que aguardar a experiência, porque eu fico imaginando, né? Exemplo, a pessoa tem uma discussão com outra da equipe, duas pessoas mais velhas. Como jovem, sem ter vivido tantas experiências assim, pode ajudar, né, de uma maneira assertiva a equalizar esse Uhum, dinamismo. Se ele não tiver um apoio, sim. né, de alguém mais experiente, seja interno ou externo, né? Então, hoje é algo que assim que eu ainda reflito, né? Qual é a equação que vai fazer as empresas, na verdade, dar resultado, mas através das pessoas e não perder as pessoas, Sim. não
Não deixá-las todas malucas, né? Tanto Sim. que os jovens, muitos, nem querem ser gerentes, nem Uhum. querem ser líderes, né? Sim. Porque eles têm também essa visão de que, sabe, o líder é aquele que trabalha 50 horas por dia Sim. e não tem tempo para ele, né? Aprenderam com seus pais, né? Uhum. E agora, falando de soft skills, então, hoje, nesse contexto, 5 gerações trabalhando, grande, assim, discussão sobre saúde mental, Uhum. né? Modelo presencial, modelo híbrido, home office, anywhere office, né? Everywhere Uhum. office. Quais são as habilidades socioemocionais, relacionais que você, se eu chegasse aqui para você e falasse, ah, Letícia, me ajuda, Uhum. né? Tirando a parte da particularidade da pessoa, Uhum. né? Qual seria ali uma canja de galinha que não faz mal a ninguém, que você pode dar para qualquer doente que vai ajudar? Soft skills mais assim básicas. Eu acho que trabalhar o autoconhecimento, com certeza, e todas essas skills, elas podem ser desenvolvidas, né, e aprendidas. Então, eu concordo quando você fala que talvez falte senioridade, né, para essa geração, que a própria vida, o amadurecimento, as situações vão trazendo, para a gente poder desenvolver, por exemplo, inteligência emocional, como você citou. Mas eu acho que sim, que através do desenvolvimento, essas habilidades elas podem ser aprendidas. Por isso que eu acho que não depende necessariamente da idade, né? Eu acho que depende da disponibilidade para ouvir feedbacks, como você mesmo colocou, para mudar essa perspectiva, né, de que feedback é algo ruim. Na verdade, é uma ferramenta de desenvolvimento crucial, importante. Então, me surpreende também essa pesquisa, né, que você realizou. E eu diria que, assim, inteligência emocional, vou dizer que ela já envolve habilidades aí de gestão, de motivação, de empatia, de sociabilidade, de autoconhecimento, comunicação. Então, aprender a se comunicar, que hoje é um desafio, porque é através da comunicação que eu consigo emitir bons feedbacks, que eu consigo resolver Comunicação com conflitos. clareza, né? Isso, que eu consigo resolver os conflitos, que eu consigo colocar para as pessoas as minhas necessidades, os meus sentimentos dentro do trabalho, que isso é fundamental para a gente ter equipes mais coesas. E, e eu diria também que a visão sistêmica. Então, assim, qual é o impacto das minhas decisões dentro da empresa e qual é o impacto das decisões externas dentro do meu trabalho. Então, ter essa visão crítica, esse pensamento crítico, eu acho que são fundamentais. Então, eu diria inteligência emocional, comunicação, visão sistêmica e abertura para aprendizado constante, né? Assim, a gente precisa desenvolver N habilidades, a gente precisa hoje, além de fazer o nosso trabalho, estar no meio digital, então aprender a gravar, aprender a editar, que é o que, né, todo mundo faz, aprender sobre tecnologia, que a tecnologia veio para ficar. Então, essa mentalidade de aprendizado contínuo para a vida toda seriam essas. Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%. E os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo. E que desde tenra idade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho,
nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é, então desta maneira nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário, porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de um LMS que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do TID começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. A autoconsciência, ela já desperta a vontade de aprender, né? Quando a Sim. pessoa, e aí eu volto naquele ponto, né, das falhas, quando a pessoa identifica que ela tem gaps Sim, e que ela só vai se desenvolver aprendendo algo, sim, vai fazer ela virar realmente um lifelong learner. sim, exatamente. E só para voltar, eu queria que você comentasse um pouquinho do diário emocional, né? Existe uma forma de desenvolvimento de autoconsciência que eu uso para mim e que eu recomendo, que são os retiros inacianos. Já falei aqui em vários episódios, né? Então, Santo Inácio, né, que só foi virar santo depois, porque na verdade ele era um militar antes de virar santo, antes de virar padre, antes de virar religioso. Ele desenvolveu um método de autodesenvolvimento e ele tem lá o seu diário espiritual. Uhum, Então, o que ele fazia? No final de cada dia, ele escrevia até 3 coisas que naquele dia ele sentiu consolação, é o termo inaciano. Consolação é você sentiu bem. certo. Depois, desenvolvendo a sua espiritualidade, né, na linha católica, seria ali para ele os momentos em que ele teve contato com Cristo Uhum, no dia a dia. E 3 coisas que ele sentiu, até 3 coisas que ele sentiu desolação. Né? Que foram momentos em que ele se afastou da figura de Cristo como modelo uhum, de vida. E aí, que são as três falhas que você não se sentiu bem.
né? E aí ele fazia isso sempre à noite, né? Então terminou o dia, ele meditava, ele repassava o dia, né? E chamou isso não de exame de consciência, mas exame do consciente, Legal. né? E aí, com isso, ele ia identificando nas suas atitudes, nas suas formas de fazer ou de ser, pontos de melhoria. E essa mentalidade, você vê, do século XVI, né? Não muda muito quando a gente vê as técnicas mais novas, né? De psicologia, de coaching, né? De mentoring, que é você fazer uma autorreflexão. Então, dá para o pessoal, na linha técnica aí, dicas, né? De como fazer esse diário. Uhum. Mas não conta tudo não, porque senão depois o pessoal não vai ligar para você para contratar a sua consultoria. Mas dá uma dica assim, por exemplo, hoje eu quero começar, né, a me desenvolver, né? Então eu vou ouvir o podcast aqui, vou comprar Isso. meu caderninho e vou fazer meu diário. Qual é a dica que você faz para a pessoa construir o seu diário? Na verdade, eu posso dar até mais que uma dica. Eu posso dar um presente para quem está ouvindo a gente agora, Hum, tá? Que é assim. Então, Então fala para a câmera da verdade aqui, ó. perfeito. Então, assim, eu tenho um e-book que se chama A Jornada do Autoconhecimento. Então, você que quer dar os seus primeiros passos no autoconhecimento, tem um modelo lá de diário emocional, onde você vai colocar todos os dias, fazer a sua reflexão sobre a maneira como você se sentiu na maior parte do tempo, quais foram os pensamentos, e tudo isso de uma forma muito bonitinha, muito sistematizada através desse book, que está no meu site. Então, Tá? site Então, www.fiorire, Fiorire, consultoria.com.br. tá aqui no link, tá? Vocês vão ver aqui, tá? O link aqui, Sim. acesse lá. Acessando lá, baixando o e-book ele é totalmente preenchível, você pode preencher. Inclusive tem sabotadores também, você vai encontrar quais são os seus principais sabotadores, que aí são aquelas vozes que ficam colocando a gente para baixo. Então é um e-book bem completo para você dar o seu primeiro passo na jornada do autoconhecimento. E se sentir confortável e à vontade, pode enviar para mim, um e-book preenchido, para a gente iniciar uma conversa. Aí, pessoal, olha só, hein? Ganhamos aí uma orientação gratuita aí, hein? Sim. Então, baixe aí o e-book e faça as suas reflexões, né? É importante, a jornada do autoconsciente, né? Você vai se sentir melhor. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Letícia, a gente tá quase terminando aqui, né? Passa rápido, né? Passa Você vê? muito rápido. Passa rápido aqui. E eu queria explorar com você três perguntinhas aí que a gente faz aos nossos convidados. E aí você sinta-se à vontade de contar a história aí para nós. Tá. Primeira, se você fosse a presidente do mundo por um dia, você tem um dia para colocar qualquer decreto presidencial para o mundo inteiro seguir. Quais seriam até os três, um, dois ou três decretos que você baixaria para o mundo? Eu acho que seria a eliminação da fome, né? Porque é inaceitável que a gente tenha pessoas que passem fome ainda. Acesso à saúde para todo mundo. E o
cuidado hoje que tem me preocupado muito com a questão ambiental. Então, que isso se tornasse uma pauta verdadeira para que a gente pudesse pensar em realmente responsabilizar quem precisa ser responsabilizado, que eu não acredito que seja a gente com sacolinhas lá do mercado, né? Que poluímos. Então, eu penso nesses 3 pilares hoje. Tem um filósofo sul-coreano, Chu Han, que ele fala que nós, no livro, né, Capitalismo e o Impulso de Morte, muito bom esse livro, e ele fala que nós somos como bacilos. O bacilo é aquele bichinho que se alimenta do seu hospedeiro até o hospedeiro morrer. Um parasita, né? Aí ele morre também. Então nós somos o bacilo do mundo, Sim. né? Nós nos alimentamos do mundo, só que a gente tá tão desenfreado nesse consumo do mundo, né? Em que a gente está matando o mundo e o mundo vai morrer e nós também vamos morrer, Sim, com certeza. né? Então a gente vê aqui no Brasil, né? Estamos aí no final do inverno, 40 graus, né? Inverno. E há quem ainda acha que não tem aquecimento global, né? Então, mas também tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, enfim. Então, né? Tem de tudo, né? É verdade. Mas cuidar do mundo na verdade, você vê, o cuidado que a gente tem com o outro é o cuidado que a gente tem conosco, que é nada. Nós não temos, a gente acha que tem cuidado conosco, mas na verdade a gente só está querendo consumir, né? E sem dar, Verdade. né? Quando a gente vê, acabei fazendo a minha reflexão aqui, desculpa, mas quando a gente vê que a gente está em época eleitoral, né? Fiquem tranquilos, não vou falar de partido, de ninguém, mas assim, né? Porque os haters já ficam assim com o dedinho, né? Pra xingar. Mas assim, o que é um gestor público? Ele é um servidor público. Sim. A palavra diz, servidor. Então, é aquele que deveria servir, em primeiro lugar. Então, quando a gente vê os candidatos que se colocam como eu sou a solução do seu problema, já esquece a palavra servir. Sim. Ele não vai servir ninguém, porque ele está colocando eu em primeiro lugar. Sim, Né? sem dúvida. Então, são coisas sutis que se a gente parar para pensar e não ver, né, não agir como manada, como eles nos direcionam Sim. pelas mídias sociais, a gente vai ver se você filtrar, não sei se sobra muitos não, Tá bem difícil. né? Sem dúvida. E se você pudesse convidar alguém para jantar, alguém que já vive, enfim, da história da humanidade, do mundo, até o dinossauro lá dos tempos pré-históricos, quem que você convidaria para jantar e o que você conversaria com ela ou com ele, enfim? Tem que ser alguém famoso. Não. A primeira pessoa que me veio foi meu pai. Ah, é? Que já não tá mais aqui, né? Então, eu gostaria... Eu sinto muita falta de conversar com ele, né? De perguntar como é que tá. Ele era uma pessoa que tinha uma perspectiva muito ampla sobre negócios, então eu traria essa pauta para ele. Faz tempo que ele faleceu? Foi em 2019. Ah. Sim. E você conversava muito com ele? Sim. É. Legal. Não precisa ser famoso, né? Mas é famoso para você. Com Ele é certeza. muito famoso. Sim. Né? Mas só por questões da visão de negócio ou porque ele também ajudava a orientar você com uma visão de vida que ele tinha que te ajudava nas decisões? Eu acho que hoje acho que seria mais pela questão de negócios mesmo, porque eu acho que pela questão de vida eu recebi, né, tudo isso, mas eu sinto muita falta de ter a visão dele de empreendedor, porque esse talvez seja um gap, né? A gente se torna muito técnico, né?
E você precisa ser um empreendedor também. Então, você Sim. precisa estar sempre estudando, sempre desenvolvendo habilidades. Então, eu acredito que essa seja o meu ponto aí de melhoria, né? Então, penso em... Ele era um homem de negócios, era uma pessoa que teve 2 empresas e foi bem. Então, eu sinto falta desse apoio. Legal, muito bom. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida e qual foi o pior conselho que você já recebeu? Eu acho que o melhor conselho que eu recebi, falando de trabalho, foi ouça feedbacks, né? Assim, e acho que num determinado momento da minha carreira, o feedback ele foi fundamental, porque às vezes a gente pensa que o feedback ele é só quando a gente está agindo errado, né? Só que o que que acontece? Muitas vezes a gente não tem a consciência que está errando. Às vezes você acha que você está sendo bem intencionado para fazer aquilo, para uma determinada ação, mas você pode estar sendo pouco empático, você pode estar sendo invasivo, né? E então fazer checagens o tempo inteiro e ouvir feedbacks foi o melhor conselho que eu recebi. E mudar o meu conceito, principalmente sobre errar, né? Sobre assim, me abrir para a possibilidade de que um erro não me define, né? Ter uma mentalidade de crescimento e que um acerto também não me define. Então, esse foi o melhor conselho que eu recebi. Ouça feedback. Ou E o pior? pior, deixa eu pensar. Talvez o pior foi, olha, fique onde está, né? Assim, uma época da minha vida eu trabalhei em banco, e banco é uma carreira fechada, né? Um determinado momento eu queria sair, eu sempre tive esse conflito, porque eu queria fazer exatamente o que eu faço hoje, só que o caminho ele não foi linear nem rápido. E também eu não era tão jovem quando eu fiz a minha mudança, né? Pelo menos na época eu já achava que eu já não era mais jovem. Então, uma série de crenças que às vezes a gente mesmo se coloca que impede da gente atingir os objetivos. E aí, quando eu disse que eu ia me demitir do banco, algumas pessoas falaram para eu ficar, porque era uma carreira fechada, ela tinha uma estabilidade. Só que estabilidade é um mito, né? Sim, Não sim. existe estabilidade em nenhum lugar. E nem tudo vale a pena se você não está feliz, né? Acho que a gente começou com esse papo, né? Sim. Nem todo mundo consegue estar onde imagina que seria feliz. Então, mas também não vale a pena estar num lugar onde você não gosta de nada, onde você não se identifica com o trabalho, você não se identifica com o público, você não se identifica com a chefia. Então, esse é o conselho que eu sempre digo. Não, você não precisa estar onde você está. Vamos ouvir esse incômodo e tentar pensar o que esse incômodo está trazendo. Muito bem. Letícia, muito obrigado, Obrigada, foi tá? um prazer estar Um aqui. prazer foi nosso Obrigada aí. pelo convite. A gente que agradece. A gente que agradece. Obrigado. Tenho certeza que vocês aí que nos ouviram ou nos viram vão fazer aí o seu diário emocional, o diário do dia a dia, do autoconsciente aí, vai baixar o e-book e vai começar a intensificar suas ações para se desenvolver. Sim. Muito obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixa aí o seu review, ligue o sininho, manda mensagem para nós. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.